Estamos começando mais um programa Caminhos de Sucesso e a minha convidada de hoje é advogada especializada em imigração e Global Mobility. Atualmente, ela é sócia e diretora na Philippine Global Talent, prestando consultoria e assessoria a empresas que dispõem de mão de obra internacional. Com 15 anos de experiência na área e com atuação direta na gestão de expatriados para grandes empresas nacionais e internacionais, ela promove a transferência de profissionais estrangeiros para o Brasil e de brasileiros para o exterior. Ela vem desenvolvendo um trabalho inovador, com muita eficiência e total satisfação por parte de seus clientes. Isso a torna uma das poucas executivas especialistas na área, que se convencionou chamar de Global Mobility, que envolve International Assignment e expatriações. Eu estou falando com a doutora Paulette Filippini. Bom dia, obrigado por estar no meu programa, Paulette. Bom dia, Porcino, obrigada por me receber. Querida, posso te chamar de você? Por favor. Ok, vamos deixar a formalidade um pouquinho de lado. Não tem problema. Eu gostaria de começar as perguntas falando um pouquinho, inclusive, sobre a experiência que eu tive no exterior. Claro. Como você sabe, eu comentei, eu vivi praticamente 17 anos pulando de país em país. Fui expatriado por uma empresa para o México. Okay. Vivi no México 1 ano e meio, depois eu voltei ao México outra vez, já na segunda viagem, isso tudo num período de 20 meses. Okay. E de lá fui para o mundo, voltando para o Brasil 1 ou 2 vezes somente para trabalhar por um período curto de 1 ano. O interessante de toda essa história é que quando eu fui enviado para os outros países, eu não tinha ideia nenhuma do que vinha a ser Global Mobility. É verdade. Dá para você explicar o que vem a ser? E hoje eu vou conhecer, não, eu já conheço, claro, mas explicar exatamente o que vem a ser esse termo Global Mobility. Global Mobility foi um nome que se convencionou dar para uma área dentro da área de recursos humanos que cuida da movimentação internacional de pessoas. Tem outros nomes que também são usados, International Assignments, designações internacionais, mas são pessoas dentro da área de recursos humanos que cuidam dessa transferência de mão de obra internacional, que podem ser estrangeiros vindo para o Brasil ou brasileiros indo para o exterior. E o termo expatriado? Porque toda vez que a gente fala... Alguém me perguntava, nossa, você trabalha na empresa aqui na Alemanha, por exemplo? Não, eu sou expatriado do Brasil para a Alemanha. E muita gente, nossa, expatriado, isso tem alguma coisa a ver com política? Por que esse termo que vem a ser, ainda hoje existe essa confusão? Ainda confundem. As pessoas tendem a confundir o expatriado com o apátrida ou com o refugiado. Expatriado, na verdade, é uma pessoa que, por decisão própria, deixa o seu país e para assumir uma nova pátria, mas não necessariamente em termos de nacionalidade, né? Por exemplo, um brasileiro que muda para a Alemanha não vai deixar de ser brasileiro para se tornar alemão. Ele vai substituir o país de origem dele por um determinado período para finalidade de trabalho. Então, é uma mudança voluntária. Uma mudança voluntária e, às vezes, muito boa, porque é uma mudança que é solicitada pela empresa. Nós temos 2 tipos de mudanças no caso de quem vai trabalhar no exterior. Uma é a pessoa que estuda já pensando em procurar um emprego no exterior, e outra é aquela pessoa que tem uma carreira numa grande corporação no seu país de origem. Sim. E que é convidado a exercer funções similares ou até superiores num outro país para levar sua experiência ou para implantar algum projeto, implantar algum serviço. As empresas costumam ter tipos diferentes de expatriados. Existem os técnicos, que são mandados para missões menores, para projetos, e aí você envolve muito pessoas de IT. Nós temos as construtoras brasileiras, que mandam muitos brasileiros para fora por um determinado período, que geralmente é mais curto. Essa pessoa geralmente mantém o salário pago no país de origem e já tem um tempo definido para ir e terminar essa missão. Você tem os executivos, que na verdade mudam de país para difundir a cultura da empresa, para planos de sucessão, que vão realmente crescendo na carreira e ajudando a empresa a difundir sua missão, visão e valores pelo mundo. Esses são os expatriados que a gente chama
no estrito senso, né? Geralmente são expatriações mais longas, de 3 a 5 anos. Que é o long term. Que são os long terms, isso mesmo. Que o pessoal fala, porque você tem o short term, medium term e long term. Isso. Short term normalmente são 18 meses, né? De 1 ano a 18, máximo. Isso. Depois o medium term, que vai até 3 anos aproximadamente. Exatamente. E o long term, que vai até 5 anos. Até 5 Agora, anos. existe também aquelas empresas que, por política, quando vão colocar para long term, pedem que o executivo abdique do seu trabalho no seu país de origem e assine um contrato local para o país onde ele vai. Isso é recomendável? Hoje, na verdade, por sino, a gente tem algumas outras práticas. Aqui no Brasil existe uma lei que foi sancionada em 2009 que não dá mais essa possibilidade para a empresa. Então, o brasileiro que é expatriado por qualquer motivo, seja ele short term ou long term, ele não perde o vínculo empregatício com o Brasil. Então, a questão de previdência social, de FGTS, se mantém aqui no país, ele precisa ter um salário base e um adicional de transferência. Então, hoje, para o Brasil, isso é bastante regulado, não há mais essa possibilidade. Eu tenho uma pergunta aí agora para você. Quando você fala salário base, vem a ser o salário que esse executivo está recebendo no país de origem normalmente, ou é um salário menor somente para efeito das tributações? Na verdade, no Brasil, a CLT, ela impede que haja redução de salário. Ouviu? Então, você precisa manter o salário base no mínimo que essa pessoa já está recebendo no Brasil, e aquelas que a gente convenciona chamar de allowances, os benefícios de expatriação, esses sim podem incorporar o adicional de transferência. E isso é uma coisa que sempre dá dupla interpretação, principalmente quando os advogados vão receber uma causa a favor do funcionário que está retornando para o seu país. É verdade. Agregar esses benefícios, allowances, no seu salário, inclusive com o objetivo de mover a ação e depois pedir tributação sobre tudo isso daí para aumentar o caixa desse funcionário no momento de uma ação de um desligamento ou de um desligamento. Isso é normal? Hoje, com o advento dessa lei 11.962, fica mais difícil, porque você tem já no contrato determinado o que é o salário base e o que é o adicional de transferência. Portanto, ao cessar a expatriação, o adicional de transferência perde a razão de ser. Então, ele pode deixar de ser pago e não há necessidade, então, de ficar com essas brigas jurídicas. Mas, enquanto a pessoa está expatriada, sobre o adicional de transferência, também existe a necessidade de você fazer recolhimento dos impostos todos, Fundo de Garantia e INSS. Esse adicional de transferência, ele, ao ser adicionado no salário, volta aquela lei de que você não pode baixar o salário da pessoa. Na verdade... dupla interpretação? Na verdade, não quero te colocar contra a parede, tá? Em saia justa, mas caramba. Na verdade, esse adicional de transferência ele já existe há muitos anos para as transferências nacionais. Então, hoje, se uma empresa tem um funcionário trabalhando em Curitiba e vai transferir esse funcionário de forma temporária para Manaus, a lei já determina um adicional de transferência e já é determinado também por lei que, ao cessar a transferência, o adicional perde sua razão de ser. Aí ele volta para aquele salário que ele teria ou com os seus ajustes de lei em cima do salário base antes da transferência. Isso é importante dizer. Mesmo o brasileiro no exterior, numa expatriação de longo termo, ele vai receber os ajustes salariais anuais de acordo com a legislação do Brasil. Entendi. Então, o salário base dele vai sempre sendo reajustado ano a ano, como se ele estivesse trabalhando no Brasil. Um executivo, quando ele é convidado para ir trabalhar no exterior, quais são os principais itens que ele deve considerar para analisar na proposta? É importante conhecer a política de expatriação das empresas. Não há uma política que seja padrão ou que seja mais utilizada. As empresas, de acordo com o tempo de atuação, de acordo com as suas próprias experiências, determinam situações diferentes para aquelas transferências. Mas, só querendo te interromper, as multinacionais geralmente têm essa política que já vem desde a sua matriz, né? Exatamente. Mas as empresas de médio porte que hoje estão crescendo e abrindo suas filiais no exterior, essas necessitam demais da consultoria
para investigar aquilo que deve ser feito e oferecido. Né? Precisam desenvolver uma política de expatriação para manter, primeiro, a equidade quando você oferece um tipo de benefício desse ao funcionário. Eu chamo de benefício porque existe uma intenção tanto da empresa em investir naquele funcionário, naquele colaborador, quanto do colaborador também em mudar toda uma situação de vida e familiar para buscar um crescimento profissional. Mas existem alguns pontos importantes a serem determinados nas políticas. Passagens aéreas, férias, onde elas vão ser tiradas, qual vai ser esse salário base e quais vão ser as allowances, os benefícios de expatriação, se no país de destino a esposa vai poder trabalhar ou não. Muitas vezes o parceiro precisa abrir mão do trabalho para poder acompanhar. Isso aconteceu comigo, a minha esposa não podia trabalhar nos países para onde eu ia, devido aos benefícios que eu recebia da empresa. Sim. Então não tinha como justificar por que a minha esposa estar trabalhando. Né? Entendi. E para a esposa, uma vida ativa no seu país, vai para fora, para o exterior, e passar a ser praticamente mãe, Sim. cuidando das crianças e cuidando lá, é também uma situação um pouco incômoda. Né? Sem dúvida. E tem pesquisas que mostram que cerca de 20% das expatriações não dão certo em função de uma ausência de suporte para a família. Isso não é falta, por exemplo, de um trabalho que hoje você está fazendo, e eu conheço o trabalho de vocês, eu até tiro o chapéu para o que vocês estão fazendo hoje em dia, que é o trabalho de aculturamento da família. Sim. É preparar a família para todas essas situações, né? Sem dúvida. Os cuidados que devem ser tomados com a educação dos filhos, para a esposa, o que ela vai enfrentar, ou o marido, que às vezes o executivo é a esposa, não é o marido. Sim. Então, vocês fazem esses treinamentos, né? Um executivo como você, que passou aí quase 2 décadas fora do Brasil, acompanhado da família, precisa verificar se há um plano já de carreira, ou se há a possibilidade de que essa família se mude várias vezes, há necessidade de tentar se manter ao máximo uma harmonia na educação das crianças. Então, em quais escolas internacionais essas crianças vão ser inscritas? Elas precisam conseguir mudar de um país para o outro sem perder a qualidade no ensino delas. Isso eu tive a sorte de contar com a consultoria lá fora. Certo. Na época que eu fui para o exterior, não existia uma consultoria como essa aqui no Brasil, ou pelo menos as que existiam não me deram essas indicações, esse suporte. Mas quando eu retornei para o Brasil em 97, o primeiro retorno, a primeira preocupação foi: e agora o que eu faço com a escola das crianças? Porque eles voltaram num grau de educação que no Brasil teriam que voltar 1 ano. Sim. Então eu falei: não, eu não volto para o Brasil se não tiver uma educação à altura do que meus filhos estão tendo agora. Essas situações, e inclusive a questão da esposa. Muitas vezes ela não pode trabalhar porque a legislação não permite, ou porque a empresa prefere que não trabalhe, mas existem outras coisas que ela pode fazer para investir na própria carreira. Cursos, um MBA, estudar alguns outros idiomas. Então, quando é um medium term ou short term. Sem né? dúvida. O long term já não ajuda. O long term é um pouco mais difícil, mas também há formas de se ter o treinamento intercultural para poder lidar com as diferenças de cultura dos outros países, mas também uma orientação profissional para que ela também possa estudar uma forma de mudar a forma de atuação e, quem sabe, trabalhar à distância. Hoje já é possível, prestar consultoria, existem outras formas. Conta um pouquinho como é que é todo o processo de consultoria que vocês fazem para poder ajudar o executivo nessa mudança. Perfeito. Além de ajudar o expatriado com os treinamentos interculturais, com a obtenção de visto e documentos aqui no Brasil e no país de destino, nós também auxiliamos as empresas no treinamento da pessoa de recursos humanos, que vai ficar responsável por essas pessoas que estão se transferindo internacionalmente, em função de legislação, de melhores práticas, um benchmark, que é muito importante, entender quais são as empresas de vanguarda que têm uma política interessante hoje em dia. Nós também oferecemos pesquisas de mercado para basear esse benchmark,
uma forma também de você atualizar suas políticas e mantê-las sempre competitivas e interessantes para os seus funcionários. E a questão do câmbio? A questão do câmbio... Ela está rindo, eu também estou rindo, porque eu sofri muito com isso, gente. Quando você está acostumado a falar em mils, aqui de real, né? Na minha época era cruzado, cruzeiro. Eu passei por umas 4 ou 5 moedas quando eu fui para o exterior. Quando chegava no outro país, era tudo transferido em dólar ou euros, então aquele de 1000 passava para diminuir a quantidade de 0, né? Aí você fala, estou ganhando menos. Quer dizer, a gente começa já por aí. Segundo, o câmbio tem variação. Sim. Tendo variação, um mês você está ganhando um pouquinho mais, um mês você está ganhando um pouco menos. Frequentemente. O que vocês recomendam? Como é o trabalho de vocês na conscientização da família com respeito a esse ganho? As questões com relação ao câmbio, elas são interessantes, porque com o real forte, quando o dólar está em um valor mais baixo, os estrangeiros que estão aqui no Brasil reclamam. Quando o dólar está muito alto aqui para o brasileiro que está lá fora reclama, porque há que se analisar uma série de circunstâncias, o salário, a faixa em que essa pessoa se coloca na empresa, mas também o custo de vida do país de destino. É muito importante que a empresa faça cálculos para manter o mesmo poder de compra e o mesmo poder de poupança que essa pessoa tinha aqui, para onde ela vai. Ela precisa continuar poupando, precisa continuar investindo, pagando uma previdência privada, por exemplo, um seguro de vida. Todas essas situações são muito importantes. E nós temos um evento agora em novembro, no qual vamos abordar essa situação do câmbio. Qual é o nome do evento? Seminário Anual Os Desafios das Expatriações. Na verdade, para esse ano nós buscamos 2 desafios que são grandes. Um é a alteração do câmbio e outro são os choques de geração, né? Falando especialmente da geração Y. Mas essa situação do câmbio vai ser abordada muito especificamente para permitir que as empresas façam esses cálculos anuais, levando-se em consideração que no Brasil, por exemplo, não é permitida a redução do salário. Isso foi um problema que eu encontrei, sério problema, porque era difícil fazer com que os profissionais de RH nos países onde eu chegava compreenderem esses itens, né, esses pontos que nos defendiam, né, no momento, de não poder reduzir o salário no país de origem. E eu sempre optei, e isso optei mais por uma recomendação do meu filho do que qualquer outra coisa, a nunca cancelar meu contrato no Brasil. Perfeito. Sempre mantê-lo ativo e receber no Brasil. E hoje, depois de tantos anos, isso fez a diferença. Isso fez totalmente a diferença, porque se eu tivesse cancelado no Brasil, eu não teria tido condições de me aposentar. Não teria até hoje eu estou tentando fazer o 1 ano e meio que eu vivi na Argentina contar para a minha aposentadoria, embora digam que existe os acordos internacionais, vai explicar isso daí. Existem procedimentos importantes a serem feitos, mesmo com um acordo. Você precisa tomar algumas medidas no início das expatriações, porque depois de passado o tempo vai ficando cada vez mais exatamente. difícil. Eu estou de cabelo branco exatamente por causa disso, né? Porque hoje eu já não consigo me ajustar e agora eu vou ter que trabalhar esse 1 ano e meio a mais exatamente para contar esse tempo praticamente. A empresa precisa cuidar do colaborador pensando sempre no futuro. Não é possível que se pare de pagar os benefícios para ele, não é possível que você faça uma transferência e acredite que a família vá se alocar ou vá se moldar à estrutura nova, ao novo país, sozinhos. Existe uma necessidade de um suporte e existem estudos psicológicos que mostram algumas curvas de adaptação. Então é importante que o profissional de RH conheça essas informações para poder lidar sempre muito bem com o estrangeiro e com a família. Isso é muito importante. Nós vamos voltar nesse tema já no segundo bloco. Eu espero que vocês não saiam daí, porque tem muita informação importante a respeito da forma como o expatriado tem que se familiarizar com o outro país e trabalhar também obedecendo às legislação, nossa, trava-língua, né? A legislação do seu país de origem e a legislação do país onde ele está trabalhando, principalmente em férias. Eu adorava tirar férias quando estava na Alemanha. Depois explico por quê. A gente volta já.